Retornamos ainda falando dessa Covid-19, desse problema que nos aflige agora, lembrando que o vírus ou é DNA ou é RNA. Nunca os dois ácidos nucleicos juntos, como é para todas as células, para todos os seres vivos. O vírus é diferente. Então, se ele for DNA, ele é um desoxivírus, se ele for RNA, ele é um ribovírus. Tem outra grande capacidade do vírus que, nesse caso, é até importante para a gente entender essa questão. Todo vírus tem grande capacidade de sofrer mutação. Todos os seres vivos do planeta têm capacidade de sofrer mutação, que é uma alteração no patrimônio genético. Se é uma alteração no patrimônio genético, uma alteração em nível DNA, altera a estrutura genética do ser e cria, logicamente, modificações. Essas modificações são selecionadas por seleção natural. Todos os seres vivos têm essa capacidade de sofrer DNA. Porém, o vírus sofre mutação, sofre alteração no DNA, no material genético dele, DNA ou RNA, em maior escala. Portanto, o vírus tem uma grande probabilidade, uma probabilidade maior de se tornar diferente. Por que ele se torna diferente? Porque ele tem maior capacidade de sofrer mutação. Então, um vírus qualquer pode sofrer uma mutação, uma alteração e se transformar em outro tipo de vírus, mais agressivo, menos agressivo, que parasita determinado tipo específico de célula, que se adapta a um outro tipo de célula, enfim. Nós temos possibilidades inúmeras. Por exemplo, o vírus da série influenza, que provoca as gripes, os resfriados, são mais de 60 tipos de vírus diferentes. Mais de 60 tipos de vírus da gripe. Não é? Já se fala em 4 tipos de HIV. Já se fala em 4 possibilidades diferentes de HIV, fruto da mutação do vírus. Então, o que aconteceu com esse Covid-19, com o coronavírus? Era um vírus de via respiratória, tanto pode ser de animal como humano, que de repente deve ter sofrido uma mutação e se transformado em um novo tipo de vírus, que por ter uma alta transmissibilidade, que vamos falar disso daqui a pouquinho, se tornou esse problema que estamos vivendo hoje no planeta. Então, a origem do vírus é fruto do seu alto poder de mutação, o que nos leva a uma outra questão. Se o vírus pode sofrer mutação muito mais frequente do que a de qualquer outro ser vivo, se ele pode se modificar, dificulta muito a obtenção de uma vacina. Por que não existe ainda vacina para AIDS, por exemplo? Porque é um vírus e, consequentemente, ele muda com frequência e a hora que nós estamos começando a entendê-lo, começando a fazer o processo da vacina, ele muda. E aí tudo tem que começar do zero. Claro que com os investimentos que acontecerão devido a essa pandemia de Covid, claro que os investimentos vão levar muito breve, aí eu digo talvez em 1 ano ou talvez menos, ao desenvolvimento de vacina que vai acontecer com certeza em algum momento. Mas, por enquanto ainda não temos e é claro, a melhor forma é a prevenção. Por isso que nós estamos gravando um vídeo e não ao vivo na nossa sala de aula. Mas vamos lá. O vírus então surgiu a partir de uma mutação. Tudo bem? Legal. Qual é a célula específica? Que cada vírus tem sua célula-alvo. Ele se especializa numa célula. Por exemplo, o HIV se especializa na célula do sistema imunológico, no linfócito. Destruindo o nosso sistema imunológico, destruindo o nosso linfócito, deixa a gente sem imunidade, sem os anticorpos. E qualquer doença pode ser fatal para quem não tem sistema imunológico. O Covid, o vírus, coronavírus, ele se especializou numa célula dos alvéolos pulmonares. Então ele está nas vias respiratórias, passa pela via respiratória e aflige as células dos alvéolos pulmonares. O que acontece nos alvéolos pulmonares que é muito importante? Nos alvéolos pulmonares, eu falo pulmonares porque nós temos 2 pulmões, e bilhões de alvéolos pulmonares, que são as células dos pulmões. Aliás,
o trajeto todo respiratório, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Nos alvéolos acontece a hematose. Professor, o que é hematose? Hematose é a troca de sangue arterial, rico em oxigênio, por sangue venoso, rico em gás carbônico. Então, essa troca se dá em nível da célula alvéolos pulmonares. Então, nos alvéolos pulmonares ocorre esse fenômeno de troca de sangue arterial por sangue venoso, que nós chamamos de hematose. O oxigênio, claro, vai para as nossas células através da distribuição pela hemoglobina do sangue e o gás carbônico é exalado, é eliminado no processo de respiração. Então, nós respiramos, inspiramos para levar o oxigênio, expiramos para eliminar o gás carbônico. E nos alvéolos se dá a troca, a hematose. O sangue arterial quer o oxigênio, sangue venoso, o gás carbônico. O gás carbônico é eliminado e o oxigênio é aproveitado. Muito bom. Destruindo os alvéolos pulmonares, claro, insuficiência respiratória, que pode ser leve, média ou grave. A forma mais grave, a forma que mais atinge, não é? Leva, claro, a uma insuficiência respiratória e se não houverem aparelhos disponíveis, habilidade hospitalar adequada, tratamento rápido, pode, claro, levar ao óbito, pode, claro, levar à morte. Aí se explica um pouquinho de uma ideia que se tem que a Covid-19 só mata velhinho. Ai, tomara que não seja verdade. E não é mesmo. Ele pode fatalmente atingir com um pouquinho mais de incidência pessoas suscetíveis. Quem são os suscetíveis? Pessoas com problemas no sistema imunológico, que estão sofrendo quimioterapia, radioterapia, que têm problemas graves com a insulina. Pessoas idosas, claro, lógico. O idoso está um pouquinho mais suscetível, já acumula uma série de problemas. Geralmente os idosos já têm problemas renais, cardíacos, que se somam ao problema respiratório e, claro, acabam tendo maior fatalidade. Mas isso é apenas uma fração a mais. E não que é uma doença específica de idosos, de imunodeficientes. Não. Todos, quando eu digo todos, eu digo absolutamente todos corremos risco. Ah, mas o idoso corre um pouquinho mais, porque ele acumula maior número de doenças. É verdade. Mas aí se você imaginar que qualquer que seja a doença, em alguém que já tem uma série de problemas, um corpo muito mais desgastado, claro, ela é muito mais, agressiva. E vamos voltar a falar disso ainda. Esse é o segundo vídeo, nós vamos fazer mais vídeos sobre o Covid-19. Aguarde aí que o próximo é melhor ainda.